Considere a função f definida por f de x igual ao logaritmo de x mais 2 na base 3. Se o f de A é igual a 1/3 multiplicado por f de B, nós queremos saber qual é a relação correta entre A e B. A questão traz aqui 4 opções, vamos descobrir a correta. Veja só, a gente sabe a equação que define a função. E para relacionar A e B, a gente sabe que o f de A é igual a 1/3 multiplicado por f de B. Vamos usar essas duas informações e vamos gabaritar a questão. Vamos começar por essa daqui, ó. F de A. O f de A, eu posso dizer que ele é o logaritmo de A mais 2 na base 3. Só que o f de A ele é igual a 1/3 multiplicado pelo f de B, que, segundo a função, é o logaritmo de B mais 2 na base 3. Nós temos agora aqui uma equação envolvendo A e B. A gente precisa trabalhar essa equação para descobrir qual é a forma mais simples entre essas 4 aqui que a questão traz para a gente. Só que para trabalhar essa equação, eu quero fazer algumas observações aqui. A primeira delas é a seguinte. Quando a gente estuda logaritmo, a gente aprende uma propriedade que diz o seguinte. Se n multiplica o logaritmo de A na base B, a gente pode pegar esse número n e transformá-lo como expoente do logaritmando, que nesse caso aqui é A. E fazendo isso, nós vamos ter que n multiplicado pelo log de A na base B pode ser o logaritmo de A elevado a n na base B. E eu vou usar essa característica aqui, ó. Entenda esse 1/3 como se fosse aquele n da minha observação. O que é que a gente faz? A gente pega esse 1/3 e transforma em expoente para B mais 2. E quando a gente faz isso, a equação fica logaritmo de A mais 2 igual ao logaritmo de B mais 2 elevado a 1/3. Não esquecendo que a base desse logaritmo é 3 e dessa aqui também. Agora, a gente já tem uma forma mais simples para a nossa equação. Só que nesse momento, eu quero fazer uma outra observação para que a gente possa dar continuidade à solução de maneira segura. A observação desta vez é a seguinte. Quando a gente começa o estudo de logaritmos, a gente aprende o seguinte. Se o logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de C também na base B, a gente pode dizer que A é igual a C. Em geral, os alunos costumam dizer o seguinte, ó, a gente cancela esse log com esse e sobra o A igual a C. Na verdade, isso aqui é uma consequência da definição de logaritmo que eu vou usar agora na nossa equação. Porque eu tenho aqui ó, o logaritmo de A mais 2 igual ao logaritmo de B mais 2 elevado a 1/3. Outra coisa importante é o seguinte, essa definição só pode ser aplicada se esta base e esta são iguais. E nesse caso isso acontece. Então, aplicando essa observação, a gente vai ter A mais 2 igual a B mais 2 elevado ao expoente 1/3. E a gente está já acabando a nossa questão, mas antes de dar o passo final, eu quero fazer um outro lembrete aqui. Esse lembrete que vou fazer agora é sobre o estudo das potências. Quando a gente trabalha com potências, que nós temos no expoente uma fração, a gente pode transformar essa potência em um radical. E para transformar essa potência em um radical, a gente deve seguir os seguintes passos. Primeiro, a gente pega o denominador da fração que está no expoente e faz esse denominador trabalhar agora como índice do radical. Ou seja, esse n ele vai vir para cá, ó. Vai ficar raiz de índice n. A outra coisa que a gente precisa fazer para concluir a aplicação dessa propriedade é pegar a base A e transformá-la em radicando do radical.
Em outras palavras, a gente vai pegar essa base A e vai colocar aqui dentro do radical. E a gente vai ter A elevado a 1 sobre N é a raiz de índice N do número A. Eu vou aplicar essa propriedade agora nesse momento aqui, porque eu tenho esse expoente na forma de fração. E sabendo dessa propriedade, a gente pode dizer que A mais 2 é igual a raiz cúbica, olha, o denominador aqui, ó, virando índice do radical. E a base, que é B mais 2, ela vai desempenhar papel agora de radicando. Vai ficar assim, ó, B mais 2, ou seja, raiz cúbica de B mais 2. E agora a gente conclui a nossa questão. E a gente vai concluir fazendo o seguinte passo. Vamos transferir esse 2 desse lado da igualdade para o outro. Aqui ele é mais 2, vai passar a menos 2. E desse jeito, o valor de A é a raiz cúbica de B mais 2 menos 2. E quando você olha para essa relação envolvendo A e B e olha para a alternativa C, você encontra o gabarito da nossa questão. E a gente encerra essa questão dizendo que o gabarito dela é letra C, de certo.